Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, um dos profetas menores, mas não porque ele foi o menor de estatura, mas porque ele foi um profeta que escreveu apenas 3 capítulos da Bíblia. Amém? Mas são 3 capítulos que deixam uma mensagem profunda para mim, para nós como igreja, nos tempos em que nós estamos vivendo. Amém? Você está aqui? Abacuque, capítulo 1, no versículo 2, do versículo 1 em diante, diz assim: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. A queixa de Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei, pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Versículo 5. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto para marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham medo e terror, e fazem valer as suas próprias ordens. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápido como águia, como se joga sobre o animal que ele está caçando. Somente até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, colocamos aqui a Tua palavra que é viva e eficaz, e que tem poder de transformar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor abra os nossos ouvidos para Te ouvir. Que o Senhor traga, Senhor Deus, sobre nós, ó Deus, uma capacidade de absorver essa palavra. Que o Senhor ministre em cada coração, segundo aquilo que cada um de nós precisamos. Nós sabemos que o Teu Espírito, Ele é didático, Ele nos ensina da forma correta. Nós não sabemos como fazer, mas o Senhor mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. Nos capacita, nos direciona e nos guia nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Há dias que eu tenho ministrado nessa palavra sobre Abacuque, amém? É uma palavra que tem estado no meu coração, e eu acredito que Deus, Ele não tem problema com as nossas queixas. Quantos de nós estamos aqui e cada um de nós está passando por uma fase diferente? Uns talvez está passando por momentos complicados, outros estão passando por momentos bons, outros estão sendo tratados por Deus, outros estão em um tempo onde chegou a primavera e tudo está florescendo. Alguns estão passando por situações que não esperavam estar passando e estão vivenciando isso. Por isso que o evangelho da prosperidade, ele não cabe muito dentro da Bíblia. Porque se você for ver sobre o evangelho da prosperidade, você vai ver que o evangelho que Paulo pregava não cabe muito no evangelho da prosperidade. O evangelho que Jó viveu não cabia muito. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de fases, amém? Então não tem como nós enquadrarmos Deus dentro de uma caixinha e dizer para Ele o que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer, porque cada um de nós que está neste lugar está passando por um tipo de fase, por um tipo de momento. Então, se você está passando por um momento difícil,
não quer dizer que Deus esqueceu de você. E se você está passando por um bom momento, aprenda a desfrutar desse momento, porque fases, elas vão e voltam, amém? Mas o nosso Deus, Ele é especialista em mudar cenários ruins para grandes bênçãos para as nossas vidas. Então, para você que está passando um momento complicado, difícil, talvez de dúvidas, de incerteza, sem saber o que fazer, talvez com um coração duvidoso, será que é isso que eu tenho que viver? Será que é aquilo? Não sei. Eu quero te dizer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele te trouxe aqui para mostrar para você que, independente da fase que você está vivendo, Ele ainda continua no controle da minha e da tua vida. Amém? E o cenário em que Abacuque se encontra é um cenário totalmente, irmãos, totalmente destrutivo para a época deles, porque eles estão em um período aonde a injustiça estava reinando. Eles estavam em um período onde a violência era vista a olho nu. Eles estavam em um tempo onde grandes crises econômicas, crise religiosa, estava acontecendo naquele tempo. As coisas estavam difíceis. Se você continuar lendo o livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque fala que os babilônios, que eram um povo que Deus levantou para ir contra o povo de Judá, eles eram como uns pescadores, que lançavam as suas varas e os seus anzóis, e pescavam o povo com aquilo que eles ofereciam para o povo. Ou seja, o povo de Judá, o povo daquela época, eles estavam escravos de um sistema, que eles estavam se tornando prisioneiros daquele sistema. A violência, era só você ligar lá no balanço geral, você vê que estava acontecendo coisas grandes, terrivelmente acontecendo naquele tempo. Um tempo de grandes situações que ninguém mais suportava. E a pergunta que Abacuque estava fazendo para Deus era assim: Senhor, por que isso está acontecendo conosco? O que passava na mente e no coração de Abacuque era a seguinte pergunta: Deus, por que é que nós estamos passando por isso? Quantos de nós, irmãos, estamos aqui e dentro do teu interior, dentro da tua mente, do teu coração, você está se perguntando muitas vezes: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus, por que é que eu era uma pessoa que estava avivada e agora eu me tornei uma pessoa mais fria, uma pessoa mais na minha? Por que é, Deus, que a minha família está enfrentando essa doença? Por que é, Deus, que quando eu olho a minha volta, na minha casa, só sobrou eu, só sobrou a minha vida, só sobrou eu para buscar o Senhor? Por que é que está acontecendo tantas coisas? Deus não tem problema com a minha e com a tua queixa, irmão. O problema é que nós não podemos deixar com que as nossas queixas diante de Deus se torne rebelião. Porque quando as nossas queixas, elas se tornam rebelião, eu vou me afastando daquilo que eu poderia ver Deus fazendo na minha vida e através de mim. Então, Abacuque, ele mostra o seu lado humano para Deus, um inconformismo por aquilo. Então, eu não sei qual que é o momento que você está vivendo, mas toda fase que você estiver passando ruim, ou talvez péssima, ou uma situação difícil, essa situação, talvez é Deus deixando isso acontecer, para gerar no meu e no teu coração, um inconformismo com a situação, para que nós possamos nos posicionar diante dele. Amém? Se você deixar a sua queixa se tornar uma rebelião, porque tem muita gente que faz assim, ó: ah, Deus não me ama, o que eu tinha para viver com Deus veio até aqui e acabou. E aí de repente, sabe o que acontece? Ao invés da gente buscar ao Senhor, nós endurecemos o nosso coração. E quando nós endurecemos o nosso coração, nós nos fechamos para aquilo que Deus estava para fazer. Então o que eu aprendo com Abacuque é que, independente do momento que ele está passando, ou que eu e você está passando, eu posso sim me queixar, mas eu não posso deixar com que a queixa
torne o meu coração endurecido ou rebelde. Porque toda fase, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela difícil, seja ela complicada, Deus tem poder para mudar as estações da nossa vida. E Deus está pronto para mudar a sua estação, só que vai depender da minha e da tua atitude. Amém? Nós ouvimos aqui domingo, você está a um passo da sua mudança. O bispo começou uma série com a gente aqui. E essa palavra, o que a gente vê aqui, que existia uma injustiça que estava reinando naquele tempo. Meu irmão, nós precisamos entender que muitas vezes, nós, e eu vou falar de mim também, nós somos injustos com nós mesmos. Como assim? Você e eu, nós somos compostos de 3 partes, amém? Espírito, alma e corpo. Quando você alimenta mais o seu corpo, comendo bastante, o que acontece? Dá uma reforçada. Eu estava olhando umas fotos me esse dia de quando eu casei, irmão, engordei bem, viu? Quando você alimenta o seu espírito, você também fica forte espiritualmente, sim ou não? Por que muitos de nós às vezes estamos desnutridos espiritualmente? Porque nós muitas vezes somos injustos conosco mesmo. Porque enquanto o teu espírito, ele anseia e clama por Deus, você é injusto com ele, alimentando somente a sua carne. E quando eu falo carne, não é só pecado, mas são distrações. Enquanto o meu espírito anela assim, quando você chega na sua casa, você fala assim, você sente assim, cara, preciso ler a Bíblia. Quem já pensou, já passou, você fala, preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia, preciso jejuar, preciso orar. Só que aí, aquilo ali é o teu espírito pulsando por algo a mais de Deus. Só que você é injusto com você mesmo, quando você fala para ele assim, depois eu te alimento, deixa eu ficar na frente da televisão assistindo, vale a pena sofrer de novo, depois eu... Só que quanto mais você deixa de exercer justiça para o teu espírito, buscando a Deus, quanto mais você deixa de exercer justiça para Ele, alimentando Ele com a Bíblia, com a palavra, com a oração, você está sendo injusto com Ele. E aí nós vamos nos tornando muitas vezes enfraquecidos, abatidos, apáticos. Chegamos na casa do Senhor para nos conectar com a adoração, dá o pó, dá o que fazer. Por quê? Porque às vezes nós passamos muito mais distraídos lá fora, e para nós muitas vezes ativar o nosso espírito aqui dentro é uma luta. Por quê? Porque nós estamos sendo injustos conosco mesmo. Nós achamos que o fato de simplesmente eu estar aqui, tem alguém que fale sobre Deus para mim, já vai alimentar meu espírito. Só que na verdade, meu irmão, Jesus não morreu para aqueles que falam para você sobre Deus, Ele morreu por mim e por você. Se você quer estar espiritualmente forte, você precisa exercer justiça sobre o teu espírito, praticando as disciplinas espirituais todos os dias. Amém? Você está aqui? E aí, contrapartida, estava acontecendo outra coisa, violência. Naquele tempo era assim a violência de briga, mas uma coisa que o Espírito falou para mim, é que muitos de nós estamos exercendo violência em coisas que não nos dão resultados perpétuos. A Bíblia diz, João Batista, ele fala assim, ó, o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. Em outras versões, uma certa violência, ou seja, você precisa se esforçar, você precisa buscar para você se apossar daquilo que Deus tem. Muitos de nós estamos exercendo violência, gastando nossa força em coisas, irmãos, que muitas vezes não nos edificam completamente, nos geram uma sensação boa, nos dá um prazer momentâneo, mas elas não fazem de nós pessoas fortalecidas no Espírito. Talvez você está gastando energia e sendo violento para ganhar dinheiro. Talvez você está gastando energia e sendo violento para fazer uma faculdade. Talvez você está gastando energia e sendo violento, investindo na sua empresa, no seu trabalho. Tudo isso é importante, mas se a tua violência for maior do que buscar ao Senhor, você vai somente conquistar aquilo que o teu braço pode alcançar. Mas existe um povo que Deus está levantando neste tempo, que está também se levantando em violência no espiritual,
que eles estão pagando o preço, que é a mesma quantidade de violência que ele gasta, energia que ele gasta para as coisas naturais, eles também vão se posicionar para as coisas espirituais, se tornarem violentos no mundo do espírito, para assim se apossar daquilo que Deus tem como promessa para cada um de nós. Amém? Sabe o que é o problema de nós sermos injustos e violentos com as coisas naturais? É que vai acontecendo o que aconteceu com esse povo. Sabe o que aconteceu? Eles se apostataram da fé. Eles tinham a lei, eles tinham a palavra, mas a fé deles não tinha uma intervenção, não fazia com que a intervenção divina viesse. Sabe por quê? Porque enquanto eu pratico injustiça contra mim mesmo, quando eu sou violento só com as coisas naturais, eu corro o risco de deixar a minha mente cauterizada para o sobrenatural. E aí, você pode estar na igreja, você pode ter a Bíblia aberta lá na tua casa no Salmo 91, ou no Salmos 23, você pode fazer parte de uma comunidade, você pode ser alguém que está dentro de um corpo, dentro de uma denominação como você está aqui, mas podendo correr o risco de ter uma fé sem obras, uma fé que é simplesmente assim, você crê em Jesus? Acredita em Jesus, mas essa fé desse povo estava sendo neutralizada por causa das circunstâncias, estava sendo neutralizada por causa do problema. Eles tinham Deus como Deus, eles tinham Deus como Senhor, mas a fé deles já não fazia mais com que a intervenção divina atuasse diretamente na vida deles, e eles foram se tornando, sabe como? Frios, apáticos, e aí entra a pior da fase que eles pudessem estar vivendo, eles começam a ficar idólatras, porque quando você já começa a ficar apostata da fé, você já não acredita mais no sobrenatural, quando você está acreditando somente na força do teu braço. Mas eu vou na igreja, eu tenho a Bíblia como palavra, eu sei da lei, eu conheço a Bíblia de capa a capa, mas quando você é só violento com a força do seu braço, quando você não pratica justiça para o teu espírito, alimenta o teu espírito, nós vamos deixando de ser pessoas que vivem o sobrenatural, e vamos nos tornando muitas vezes pessoas idólatras. Nós vamos idolatrando o nosso ministério, nós vamos idolatrando as programações da igreja, nós vamos idolatrando a comunhão, somente o partir do pão, nós vamos idolatrando o nosso trabalho, nós vamos dando prioridade para aquilo que nós achamos que é o mais importante, porque nós estamos gastando energia naquilo que não é sobrenatural, nós estamos com a mente cauterizada, e muitas vezes viver o sobrenatural se tornou difícil, se tornou impossível. E aí, o que acontece? Se eu não obedeço o que eu aprendo, eu vou começar a adorar aquilo que me distrai. Meu irmão, se você está aqui de domingo a domingo, de quarta em quarta, aprendendo, sendo ministrado, recebendo palavra, imposição de mão, se eu não obedeço aquilo que está sendo ministrado na minha vida, eu posso adorar aquilo que me distrai. Então, o nosso problema nos últimos dias, ele não é falta de comida. O nosso problema é ter muito comida e não comer aquilo que precisa ser comido. O problema é você já foi a algum restaurante, chegou lá, tinha um buffet enorme, e você não sabe nem o que você põe, se você for pôr tudo, nem no prato cabe. E você olha aquelas comidas diferentes, aquelas coisas chique, bonita. Aí dentro de você fala assim, saudade daquele arroz com feijão e bife, e a batatinha da minha sogra, o frango caipira do meu sogro. O problema não é ter muita comida, o problema é não saber o que a gente come. Aí nós estamos comendo do pastor do YouTube, que fala na nossa alma, que mexe conosco. Nós estamos comendo do pastor do TikTok, nós estamos nos alimentando do pastor da direita, da igreja da esquerda. Nossa, hoje tem muito alimento, mas aquilo que Deus está fornecendo para nós como corpo, nós não queremos obedecer, porque nós estamos com a nossa mente cauterizada, nossa fé nós estamos apostados da fé, apostasiamos da fé, abandonamos a fé do sobrenatural.
Nós temos Jesus como Salvador. Nós temos Deus como nosso Pai. Mas a fé que Deus espera de nós é uma fé que move o sobrenatural. Não é uma fé para dizer que eu sou da fonte. Não é uma fé para dizer que eu sou de tal igreja. É uma fé que atrai o coração de Deus para o nosso tempo. E Ele invade a nossa vida através da nossa fé. E muda a nossa história, nos muda interiormente. É uma fé que faz você sair daqui, ou sair de um aconselhamento com o teu pastor, com o teu líder, melhor do que você chegou. Não adianta nós trazermos na nossa mente, nossa, eu já sei tudo sobre Deus. Mas é melhor você saber pouco sobre Deus e praticar aquilo que você sabe, do que você saber muito, ter muita informação, mas não ter uma vida de transformação. Não ter uma vida que mude, aonde você mesmo se confronte para ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque se o Evangelho de Cristo que está sendo pregado a mim, ele não está trazendo transformação na minha vida, não é o Evangelho de Cristo que eu estou vivendo. Porque o Evangelho de Cristo, ele vai me confrontar, ele vai me espremer, ele vai me apertar, até que eu dê uma resposta para Deus sobre aquilo que Ele está querendo de mim. Talvez você possa em algum momento demorar mais para passar uma fase. Talvez alguma coisa que você precise deixar leva um pouco mais de tempo. Isso aí acontece no processo de santificação. Mas o que não pode acontecer é nós acostumarmos com a mesma vida. Porque se nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, essa palavra precisa nos transformar, precisa nos levar para algo mais profundo no Senhor. Deus está querendo mais de mim e de você. Amém? Só que, irmãos, toda vez que você vê um caos na palavra de Deus, Deus sempre contou com alguém para mudar a história. Nesse caso aqui, Deus não precisava de Abacuque, mas Abacuque, ele tem uma indignação por aquilo que está acontecendo, e ele se vê sozinho naquela época. Talvez você está aqui, irmão, e você está pensando assim, da minha família é só eu que vou para a igreja, é só eu que busco a Deus. Talvez você está pensando assim, olha, você não sabe o que caos que está a minha vida, o que está acontecendo, irmão. Deixa eu te dizer, mas o negócio de Deus não é com a tua família, o negócio de Deus é com você, e através de você Ele vai tocar a tua família. Por quê? Porque é você que está aqui sendo ministrado pela palavra, é você que disse sim para Jesus, é você que falou para Ele que iria até o fim, é você que falou para Ele que queria ver a tua vida transformada, a tua casa transformada. Então Deus ainda não tem compromisso com a tua casa, Deus está esperando o teu posicionamento, porque através do meu, do teu, do nosso posicionamento, Deus vai tocar os nossos. Irmãos, Deus, quando Ele quer trabalhar na gente, Ele sempre vai deixar um problema à parte, para nós não deixarmos de buscar Ele. Eu lembro que no começo, quando a fonte ainda era lá do outro lado, lá no famoso micro-ondas, irmão, eu estava vendendo um almoço para comprar a janta. Teve uma época da minha vida que só Jesus. De um lado, eu já contei isso, vou contar de novo. De um lado eu tinha 3 prestações da minha casa atrasada, e a caixa me ligando. Nunca ninguém passou por isso, né? Do outro lado, um armário vazio, sem nenhuma comida. Somente uma caixa de leite e uma farinha do Nicanor, eu lembro certinho. E naquele dia, eu estava sendo exprimido, por quê? Porque Deus estava querendo elevar a minha fé. A minha fé naquele momento, ela diminuiu e foi para o racional. Eu falei, eu posso ir para a casa da minha sogra, buscar um saco de arroz, nós comemos arroz e ovo, ou eu posso descer na casa da minha mãe, pedir um dinheirinho para ela e nós ir lá comprar um saco de arroz. Naquela hora, a fé racional, ela era a primeira a agir. É ou não é verdade? Nós sempre queremos dar o quê? Um jeito. Faltou o dinheiro, você quer ir no banco pegar um empréstimo. Faltou uma situação,
A primeira tendência que nós vamos fazer é correr atrás do natural. A hora que eu saí no portão, irmão, o Espírito Santo falou para mim: você começou a tua história com a sua esposa, foi através de oração. Por que você não continua ela com oração? Eu chamei a Priscila, entrei no quarto, fiz aquela oração meia boca, porque quando você não está com fé, você ora mais ou menos. Fiz aquela oração de 2 minutos, irmão. Porque quando você não está acreditando, não adianta você falar que você ora com fervor, não, que é mentira. Fizemos a oração, era de manhã, era 9 horas da manhã. Passou, fui na casa da minha sogra, cheguei lá. O bispo tinha mandado umas roupas lá. Um calção, rapaz, que era um mundo de grande, uma bermuda. Falei: ô glória, já está precisando de umas roupas mesmo? Ó Deus, já está provendo. Enfiei a mão no bolso, R$150. Eu falei: ô Deus de promessa. Falei: esse pastor, além de dar roupa para a gente, ainda dá com dinheiro, olha que benção. Aí liguei para ele. Liguei para ele e falei: ô bispo, tá uma bermuda aqui que o senhor deu, tá com R$150. Ele falou assim: não, devolve que eu tenho que pagar a conta de luz. Falei: ô Jesus. O pastor tá pior que eu. Irmão, de tarde, 4 horas da tarde, bate na porta de casa, nem sei quem que era. A Kombi do supermercado. Vou fazer propaganda aqui não. A Kombi do supermercado parou na porta de casa. Irmão, desceu uma cesta que deu para nós passar 3 meses. O cara falou assim para mim: ó, mandaram eu entregar aqui, mas pediu para não falar quem que é. Eu sabia que era Deus, né? Mas Deus usou alguém, claro. 3 prestações da minha casa atrasada. 6 horas da tarde, um cara bate na porta da minha casa. Eu mexi com pintura residencial na época. Levou eu na roça, fiz um orçamento para ele, ficava em R$3.000 a pintura. Ele me deu R$1.500. Naquela hora eu peguei R$1.500, falei: agora uma lei. Deus falou: agora é as 3 prestações da casa atrasada, que era R$500 cada prestação. Fui lá, quitei as 3 prestações e as 3 cestas. Depois disso aí, Deus abriu a porta. Se eu tivesse ido para o lado racional, irmão, eu teria conseguido apenas um saquinho de arroz e a misericórdia da minha sogra. E uma oração: vai dar tudo certo, filho, fica em paz. Mas quando você entende que você precisa mover-se no sobrenatural, Deus te surpreende. Então, quando você for tentado a agir pela fé racional, não age antes de orar. Porque se você orar, você pode ser surpreendido por Deus. O que aconteceu com Abacuque aqui, irmão, é que foi algo extraordinário, porque Deus olhou para aquela geração, para aquele tempo. Ele encontrou em Abacuque alguém que podia ser um agenciador de milagres naquele momento. E nesse tempo Deus está olhando para nós e dizendo assim: deixa eu ver quem que eu vou usar com o sobrenatural nessa igreja. Deixa eu ver quem que não está preocupado somente com as coisas terrenas, mas que está movimentando o mundo do Espírito, está assim com suas dúvidas, com suas incertezas, mas também tem paciência para esperar aquilo que Deus vai fazer. Porque nós muitas vezes, irmãos, nós oramos, nos queixamos, clamamos a Deus, mas o que eu aprendo com Abacuque é que Abacuque teve paciência para esperar o que Deus iria falar para ele. E aí que mora o nosso problema. Como nós somos uma geração imediatista e queremos as coisas tudo na hora, nós não temos paciência para esperar Deus falar. Nós oramos, nos queixamos, e você vê Abacuque, ele fala assim: agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar para ver o que Deus vai me mostrar. Abacuque tinha uma convicção dentro do seu interior, que viria uma resposta do sobrenatural para a vida dele. Ele sabia que aquele caos, que aquele momento, que aquela situação, Deus não iria deixar ele sem resposta. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite: talvez você está num momento difícil, um momento de caos, mas eu quero te dizer, Deus não vai te deixar sem resposta. Deus virá no momento certo, exato, na hora que você menos espera, na hora que tudo pareceu que acabou, a hora que o fim chegou, que você vai querer desistir e parar, Ele aparecerá e moverá o sobrenatural em teu e em meu favor. E agora, eu vou partir para o final aqui, amém? Estou terminando, irmão. Quatro coisas que eu aprendo com o Abacuque, amém? E eu vou terminar por aqui.
4 coisas que eu aprendo com Abacuque e que nós podemos trazer para a nossa vida, que pode ativar o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida. Irmão, a minha e a tua inconformidade com o momento do nosso tempo é a primeira coisa que nós precisamos ter. É você não aceitar o momento que você está passando. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que está precisando de algo que só Deus? Você está no tempo de Deus. Você não pode aceitar. Você tem que começar a declarar sobre a sua vida aquilo que Deus pode fazer. Mas se Deus não fizer, vai ser a soberania de Deus. Mas quando você aceita, quando você conforma, você também não acredita mais que Deus pode fazer. Por quê? Porque a tua própria consciência, a tua própria mente vai tentar te sabotar. Ela vai tentar dizer para você que é o fim mesmo, que você tem que ficar quietinho, você não precisa orar, porque se você está dessa forma, dessa maneira, se você chegou até onde você está, fica quietinho, larga a mão desse negócio de orar, de buscar a Deus, que isso aí não vira nada. O diabo sempre vai potencializar na minha e na tua mente aquilo que nos distancia da promessa de Deus. Por quê? Porque ele não quer ver você feliz, ele não quer ver você recebendo aquilo que Deus tem, ele não quer que você viva as promessas de Deus. Então ele vai trabalhar na minha e na tua vida para quê? Para paralisar a nossa fé. Paralisando a nossa fé, nós deixamos de acreditar. Deixando de acreditar, nós também não vivemos as promessas. Então a primeira coisa é que ele tinha uma indignação dentro do coração dele. Ele tinha algo assim que mexia com ele. Olha, pessoas inconformadas não se prostram na crise, mas buscam, no mínimo, fazer o que podem, mesmo que seja pouco. Olha só, pessoas inconformadas não se prostram na crise, mas buscam fazer, nem que seja o mínimo, nem que seja o pouco. O problema não é muitas vezes a gente é muito intenso, mas às vezes a gente não é perseverante. Sim ou não? Quantas vezes você falou assim, nossa, essa semana eu vou ficar de jejum só na água. Meu irmão, dá segunda-feira, meio-dia, você sente o cheiro do ovo frito, o devorador já mexe aqui dentro, o estômago, você já falou, rapaz, Deus me conhece. Você vai lá, ora e entrega. O que acontece? Nós precisamos, em vez de ser intensos demais, nós precisamos ser perseverantes no pouco. Amém? Meu irmão, continue fazendo o pouco. Deus também trabalha no pouco. Às vezes a gente acha que a gente precisa orar muito para Deus fazer um milagre. Irmão, às vezes se Deus quiser fazer um milagre na minha e na tua vida, às vezes não vai precisar nem da nossa oração. Mas você mostrando pelo menos interesse para Deus, que você quer ver o milagre, já é uma chave que vai ativar talvez o sobrenatural. Amém? Olha só, o conformismo te faz acreditar que sua vida não mudará de estação, fazendo você ficar onde está. O conformismo te faz acreditar que sua vida não mudará de estação, fazendo você ficar estacionado aonde você está. Então, quando você se encontra conformado com a situação, você também se encontra paralisado. E se você paralisa a sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida vai ficando em decadência. Ela vai sofrendo algumas coisas que, se você tivesse ativo, talvez não aconteceria. Porque as coisas invisíveis, elas foram criadas primeiro, diz lá em Hebreus. As visíveis foram criadas pelas invisíveis. Então quer dizer, a nossa vida espiritual é a coisa mais importante que nós temos nessa terra. Nós precisamos manter a nossa fé ativa o tempo todo. Muitos de nós às vezes carregam situações nos ombros, nas costas, de coisas que nós vivemos lá atrás e que Deus já pediu para nós abandonarmos faz tempo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de pecado somente, eu estou falando às vezes até de experiências com Deus. Nós achamos que lá atrás, quando você orava e o palitinho ficava verde, hoje nós achamos que nós temos que orar e o palitinho tem que ficar verde de novo. Não, tem experiências que nós vivemos lá atrás, mas Deus já mudou a estação, nós precisamos adequar naquilo que Deus está falando agora.
porque aquilo que nós vivemos serviu para aquele tempo, mas o maná de hoje é para este tempo, é para esse momento. Então eu não posso ficar acomodado com aquilo que eu já vivi, com o dia que eu fui batizado em língua, com o milagre da minha casa que eu recebi. Deus tem coisas novas. Deus anuncia para Abacuque: Abacuque, olha só, sobe num lugar, eu vou te mostrar para você o que vai acontecer, e você vai escrever com letras gigantes, porque até quem passar correndo vai ler o que está escrito. Quer dizer, Abacuque, não fique impressionado com os babilônios, não fique impressionado com o sistema, não fique impressionado com o governo. Tudo parece caído, tudo parece no chão, mas eu quero te dizer, Abacuque, eu estou para fazer uma coisa nova. Fique ligado, fique esperto, para que quando essas coisas vierem, você esteja atento e possa participar do meu agir e do meu mover. É só por isso que Deus quer nós ativos, irmão. Irmão, estar ativo nesse tempo é estar em concordância com aquilo que Deus está promovendo aonde eu congrego. Sabe, às vezes por você ter uma experiência com Deus, muitas vezes, lá atrás, você não consegue se adequar àquilo que Deus está estabelecendo no lugar que você congrega. Se tem uma coisa para fazer, nós já criamos aquela resistência. Ah, mas se fosse no meu tempo eu fazia desse jeito. Ah, se fosse eu que estivesse aqui, eu fazia assim, eu fazia assado, meu irmão. Nós não temos que dar opinião naquilo que Deus está fazendo. Nós temos que simplesmente entrar no rio e me adequar sobre aquilo que Deus está trazendo para a minha congregação. Nós não temos que questionar o que Deus está promovendo. Nós não somos justiceiros, nós não somos o dono da igreja. Nós somos um povo que nos submetemos a estar neste lugar. E se eu estou neste lugar, eu preciso me submeter ao que Deus está fazendo na minha congregação. Não adianta. Se você ficar resistente sobre aquilo que Deus está fazendo, você pode atrasar as promessas de Deus na sua vida. Não deixe as suas críticas, as suas dúvidas, os seus medos te distanciar das promessas de Deus. Mas entre naquilo que Deus está promovendo neste tempo. Não questione, não se torne uma pessoa crítica. Apenas respeite o tempo, respeite os modos e a maneira que Deus está fazendo. Ah, mas eu não concordo com isso. Mas isso não é para nós, irmão. Tudo que nós fazemos é para Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Pergunta para Deus se Ele está gostando. Deus não está nem aí para a nossa opinião, irmão. A verdade é essa. Deus não está nem preocupado com a tua opinião. É porque muitas vezes nós nos tornamos justiceiros do reino e queremos que as coisas sejam do meu jeito, da minha maneira. Ei, bebê, Deus não vai fazer da tua maneira. A maneira é dele, o reino é dele, a igreja é dele. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. E se eu quiser, eu me adequo a esse lugar. Deus não vai mudar a maneira dele fazer o que ele está fazendo neste lugar, porque você está choramingando e achando que as coisas têm que ser do jeito que você acha. Desculpe eu te falar isso. Ele não vai mudar. Ele está promovendo. O que Deus estava falando para Abacuque é: olha, Abacuque, eu vou fazer algo. E se você quiser participar do que eu vou fazer, fique ligado, Abacuque, porque eu estou promovendo você a ser o coadjuvante da tua história. Aliás, o papel principal. Eu estou querendo fazer você, Abacuque, ser aquele que vai ser o protagonista da tua história, meu irmão. Eu não sei você, mas quando nós entramos aqui, nós estamos diante de Deus, nós temos a oportunidade de adorar a Deus, mesmo que as coisas estejam um caos, mas Deus está dizendo para alguém aqui: olha, eu quero fazer de você o protagonista da tua história. Você nasceu para mudar a tua vida, a tua história. A tua família será alcançada por causa de você, por causa da tua renúncia, por causa da tua obediência, por causa daquilo que você submete. Não deixe o teu coração se endurecer, meu irmão. Não permita isso. Olha só. Segunda coisa, ele tinha suas queixas, porque ele era humano. Você acha que quando Deus ele olha para mim, para você, vê você e eu às vezes reclamando ou se queixando de alguma coisa, ele fica impressionado? Deus não fica impressionado com isso. Deus sabe.
A palavra fala que Elias, ele era um homem comum, como nós. E ele orava e descia fogo do céu. Mas um dia Elias está dentro da caverna. Um homem que era o sobrenatural, um dia estava escondido. Deus não tem problema com as nossas fragilidades, irmãos. Desde que essas fragilidades não paralisem a nossa fé. Na verdade, as nossas fragilidades, elas precisam ser expostas para Deus. Eu preciso dizer para Deus, Deus, olha aqui. Porque é o seguinte, se você for ler o livro de Abacuque, você vai ver que é uma conversa muito íntima entre Abacuque e Deus. Abacuque, ele não está levando o que está acontecendo dentro de Judá para terceiros. Abacuque, ele não está levando o que está acontecendo dentro de Judá, dentro da congregação dele naquele tempo, para pessoas que não vão cooperar com o reino, que na verdade vai falar para você, é isso mesmo, lá é desse jeito. Deixa eu te falar, se você tem visto problemas, circunstâncias, alguma coisa que não tem agradado você, deixa eu te falar, não é no ouvido de terceiros que você tem que levar, leve as suas queixas a Deus, Ele tem a resposta certa para responder para você. Abacuque, ele está diante de Deus, ele não está diante de reis, ele não está diante dos prefeitos da época, nem dos babilônios, ele está diante do Senhor levando as suas queixas. Deixa eu te dizer, tem pessoas que você tem abrido o coração para elas, que ao invés de cooperar na sua vida, ela está distanciando você do propósito, viu? Ela está afastando você daquilo que Deus estava te levando. Porque quando nós abrimos coração para pessoas que não estão conectadas com Deus e com o mesmo propósito que Deus tem para mim, nós corremos o risco de acreditar nas palavras delas. E às vezes as palavras que as pessoas falam para nós, elas nos levam para caminhos que nos distanciam do propósito de Deus. E ao invés de você melhorar, você piora. Abacuque, ele se coloca diante de Deus e fala, Senhor, aqui estão minhas queixas. Abacuque não transfere a culpa do momento que está passando para outros, mas apresenta diretamente a quem pode resolver o problema. Sabe, irmãos, às vezes nós somos aqueles que queremos terceirizar os nossos problemas. Deixa eu te falar, todo homem e toda mulher de Deus, ele foi chamado para resolver problemas. É ou não é verdade? Quem tem problema aqui? Se você não tiver, você me fala que eu te passo um pouco depois. Mas todos nós passamos por problemas. Não adianta. Você vai sair daqui do culto, é um filho, é no trabalho, é uma situação, é uma dívida, é uma conta, é um BO, é uma doença, é uma situação. Deixa eu te falar, se nós formos parar por problema, meu irmão, nós estamos perdidos. Se Abacuque fosse parar por causa do problema que estava acontecendo em Judá, meu irmão, ele tinha se esfriado e aquela geração tinha sido consumida por aquele sistema. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja, escuta só, a igreja, nos últimos tempos, ela vai ser o lugar que mais vai proteger a humanidade. Sabe por quê? Porque lá fora o sistema, ele está vindo com força para engolir os nossos filhos, para engolir a política. Ele está vindo com força para trazer coisas que estão fora do ambiente moral de Deus. Só que a igreja, por que a igreja é importante? Porque todo domingo, toda quarta-feira tem alguém que falando as verdades para nós, que é Cristo. E aí, por mais que você é confrontado lá atrás para o sistema, quando você entra aqui, a palavra vem e te confronta. Por mais que você é abatido lá fora por pressão, por situações que você olha, nossa, é isso mesmo. Você chega aqui, a palavra te confronta e você sabe que no fundo, a única verdade que existe é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é onde Deus está habitando, é neste lugar. Então não se distancie da igreja, porque senão eu posso ser consumido pelo sistema, ser consumido pela religiosidade. Deixa eu te dizer, sabe o que estava acontecendo com esse povo aqui? Esse povo aqui não estava fora da igreja não, irmão, eles estavam dentro do templo, só que eles tinham perdido Deus de vista. Até dentro da igreja a gente corre o risco de perder Deus de vista. Até dentro da igreja nós corremos o risco de virar religioso. E era o que estava acontecendo com eles aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Amém? Quarta coisa, Abacuque tem paciência para esperar a resposta de Deus. Pessoas apressadas para viver a promessa podem comprometer o propósito.
Eu não posso ficar acomodado, mas eu também não posso me apressar. Sim ou não? Se eu me apressar, eu posso cansar fácil. Mas se eu ficar parado, eu posso me tornar duro, seco e crítico. Mas se eu me apressar demais, eu também posso errar o caminho. Então, pessoas apressadas para viver a promessa podem comprometer o propósito. Deus tem um propósito, e esse propósito, ele vai se desenrolando e descortinando conforme eu caminho. Não é conforme eu fico parado, é conforme eu me submeto à palavra, é conforme eu obedeço à palavra, é conforme eu vou vivendo o que Deus está promovendo, é conforme eu vou tendo paciência, é conforme eu vou lidando com os confrontos, é conforme eu vou deixando Deus me transformar. O propósito, ele vai sendo desenrolado até o final da nossa vida, irmão. A gente acha que Deus tem um propósito na minha vida. A gente acha que o propósito de Deus é uma bênção. É muito mais do que uma bênção, irmão, é uma vida eterna. Então, você vai vivendo e vai obedecendo, as coisas vão acontecendo. Deus vai liberando bênção, Deus vai liberando recurso. Deus vai olhando para você e vendo que você está mais aquebrantado, Ele vai liberando mais unção sobre a sua vida. Ele vai olhando para você e vendo que você está um pouco mais moldável, Ele vai liberando mais recursos na tua vida, provisão. Deus, Ele vai trabalhando conforme a gente suporta. Deus não dá tudo de uma vez para nós. Até porque se Ele der tudo de uma vez, irmão, domingo não tem quase ninguém aqui na igreja. Se Deus enriquecer nós hoje, todo mundo aqui, irmão, então Deus, Ele sabe trabalhar conosco, amém? Pessoas apressadas costumam buscar atalhos para antecipar o agir de Deus. Você lembra de Abraão? Deus deu uma promessa para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, assim, assim, assado. Aí Abraão, gente, é o pai da fé. Nós estamos falando de um homem que perde nós para ter fé. Olha onde que Abraão está. Aí, a mulher de Abraão chega nele: olha, eu tenho uma proposta aqui, tem um atalho por aqui, tem a quietura ali, o que você acha de nós fazer um bem bolado? Abraão, sabe o que ele faz? Ele dá um jeitinho brasileiro e quer antecipar a promessa de Deus. No antecipar a promessa de Deus, ele compromete o propósito. Então tem coisas que você acha que aos olhos do homem, a palavra fala que aos olhos do homem parece ser bom, mas o seu fim é fim de morte. Então nós temos que tomar cuidado, porque pessoas apressadas, elas costumam buscar atalhos para antecipar o agir de Deus. E muitas vezes não é nem o agir de Deus, parece que é Deus, mas não é. É somente a minha vontade e a minha pressa de ver Deus agir. Você já viu aquela pessoa que fala assim: nossa, estou querendo comprar um carro, rapaz. Nossa, vou comprar um carro, tem 10 mil para dar de entrada. E aí chega um irmão, fala assim: ó, espera, faz isso, faz aquilo, assim, assado. Deus usa uma pessoa. A pessoa, naquela ânsia, naquele desespero, o que ela faz? Ela vai lá na concessionária, ela pega um carnezinho. Sabe o que é carnezinho? Não sou contra isso não, irmão. O que eu estou dizendo para você é que às vezes na nossa ânsia de ter alguma coisa, nós vamos tomando decisão que Deus não nos mandou tomar. Nós vamos tomando atitudes que às vezes não era para a gente fazer. Porque às vezes com 10 mil você andaria no Uno, mas às vezes você quer andar num carro de 35 mil, mas às vezes você vai comprometer a tua renda. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então não é o sentido de você fazer um financiamento, não é isso. É no sentido de a gente ter o discernimento de saber: Deus está pedindo para me fazer isso? Deus está me mandando, está me direcionando para isso? Se Ele está me direcionando, amém. Se Ele não está me direcionando, eu não posso deixar a pressa dominar o meu coração. Deus não está apressado, Deus está no tempo exato da nossa vida, amém? E se eu me apressar e tomar atitudes que comprometem o meu propósito, meu irmão, eu vou ficar só com aquilo que eu comprei e com aquilo que eu conquistei. Eu poderia esperar e ver as surpresas de Deus na minha vida. Então, quinto, Abacuque sobe em um lugar onde sua visão está acima dos problemas e das circunstâncias. E eu termino por aqui. Irmão, muitos buscam respostas em tantos lugares. Só que, se ficarmos no mesmo nível do problema e das circunstâncias, corremos o risco de ser engolido por eles.
Então nesse tempo Deus está atraindo o nosso coração para uma atitude que pode mudar a nossa história. Amém? E você sabe como que termina o livro de Abacuque? Abacuque, ele começa com uma queixa e termina, eu vou ler aqui para nós, amém? Abre lá para mim, fazendo um favor, eu vou encerrar por aqui agora. Abacuque 3, olha só, Abacuque 3, abre para mim, por favor. Abacuque 3, o capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ver junto aqui, que eu vou encerrar, amém? Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. O que Abacuque está fazendo? Ele está trazendo à memória aquilo que Deus fez um dia. Porque quando nós estamos olhando muito para o problema, nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus já fez. É só você puxar na memória o que Deus já te libertou, o que Deus já te curou, o que Deus já fez na tua história. E às vezes você acha que esse momento que você está vivendo é o teu fim. E Abacuque está dizendo, ó Senhor, ouvi falar do que tem feito. Ou seja, ele está dizendo assim, Senhor, quando eu olho para trás eu lembro, quando o Senhor fez o povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Eu lembro quando o Senhor mandava cordonizes no meio do deserto. Os meus pais, Senhor, eles falaram das maravilhas que o Senhor fazia. Sabe, irmão, nós temos que consultar a Deus e lembrar, trazer à nossa memória aquilo que Deus fez, quando não tinha jeito para você, quando você era um beberrão, quando você era um drogado, quando você não era ninguém. Deus foi lá e nos resgatou, Deus nos curou, Deus nos restaurou, nos deu casa, nos deu família. Ele está dizendo, olha, traz à tua memória aquilo que te dá esperança, porque ainda tenho coisas para fazer. Deus ainda não terminou com você, irmão. Olha só, faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as veja. Abacuque não se preocupou com ele se preocupou com o todo. O nosso problema é que nós somos egoístas. Nós olhamos só para o nosso umbigo. Nós olhamos só para nós, não, Deus tem que fazer para mim. Mas Abacuque, sabe o que ele está preocupado? Ele não está preocupado com a vida dele, ele está preocupado com a geração dele. Nós temos que preocupar com a nossa geração, meu irmão. O que nós vamos passar para os nossos filhos? O que as pessoas vão olhar para nós? O que elas vão ver? O que elas vão ver de Deus em nós? Passa para frente um pouquinho. Olha só. Mesmo que esteja irado, tenha compaixão de nós. Para frente. Deus vem vindo da terra de Edom. O santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Abacuque, ele tem uma convicção do poder de Deus e da ação de Deus naquele tempo. E nós precisamos ter essa convicção dentro de nós, porque se nós não trazermos isso para a nossa vida, a nossa mente vai neutralizar o agir de Deus na nossa vida, e nós vamos ficar só como quem sonhou e não ver o que Deus tem para nós. Amém? E uma frase que Abacuque usa, não sei se tem nessa versão, mas ele fala assim, Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias. Às vezes a gente pensa que Deus tem que avivar a obra dele na igreja, né? Irmão, a obra dele já está sendo feita. Na verdade, a obra é eu e você. Ele precisa avivar o nosso interior. Nós somos o barro, ele é o construtor. A palavra fala que Deus é o construtor, nós somos a casa. Às vezes a nossa obra está parada. Sabe por que está parada? Porque o pedreiro não trabalha. O pedreiro é eu e você. Eu lembro um dia que eu fui perguntar para o bispo, como é que está a obra? Ele falou assim, os pedreiros estão parados, porque os pedreiros foram para a praia. Irmão, às vezes a tua obra está em ruína, ela está parada, porque nós não movimentamos. Nós tiramos férias espirituais. Aí a obra fica incompleta, mas Abacuque está dizendo assim, aviva a tua obra dentro de mim, Senhor. Eu não posso ficar do jeito que eu estou. Olha só, tem tijolo do chão, tem poeira para todo lado, tem areia para lá, tem brita para cá, está uma bagunça. Mas eu preciso que o Senhor venha e avive essa obra, para que eu possa continuar sendo construído pelo Senhor a cada dia. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Leve essa palavra no seu coração, irmão. Não aceita o conformismo que você se encontra ou que você está passando, mas se posicione no Senhor, amém? Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, como Abacuque, diante do Senhor nesta noite. Senhor, nesse momento nós pedimos, sonda o nosso coração. Senhor, que nessa hora, Pai,
que o Senhor passeie no nosso meio com um olhar do Senhor, invadindo agora, Senhor, os escombros da nossa alma. Senhor, tudo aquilo que está em ruínas, tudo aquilo que está cauterizado, Senhor, tudo aquilo que está paralisado, Senhor, por causa de coisas que nós absorvemos por nossa conta mesmo, Senhor. Senhor, nós temos muitas queixas dentro de nós, nós temos muitas dúvidas, Senhor, muitas coisas que precisam ser transformadas pela Tua presença, Senhor, mas nós não queremos que essas queixas, elas nos afastem do Senhor. Nós não queremos, ó Pai, que essas circunstâncias e esfriamento que muitas vezes nós nos encontramos, seja um motivo para nos distanciar da Tua santidade e da Tua pureza. Senhor, visita agora a nossa alma, o nosso espírito, visita, Senhor, cada mente, cada entendimento nessa noite, Senhor. Senhor, toda mentira que o inimigo tem muitas vezes implantado dentro de nós, ó Deus, nos fazendo tentar acreditar nisso, Senhor, em nome de Jesus, quebra agora os conceitos malignos e estabelece os Teus estatutos dentro de nós, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ter a visão, ó Deus, transformada, como o Senhor transformou a visão de Abacuque, como o Senhor mudou a forma dele enxergar, Senhor. Senhor, nós não queremos estar com os nossos olhos fixados, Senhor, no problema, na crise, mas nós queremos enxergar, estar prontos e preparados para ver o que o Senhor vai nos mostrar nesse tempo. Move, Senhor, move em cada vida, move em nossas vidas, Senhor. Não permita o nosso estado, não permita nós ficarmos acomodados, ó Deus, com o momento, com a situação, com a crise. Não, Senhor, nos leve para a montanha, nos leve para lugares aonde os nossos olhos saiam do natural e que nós possamos perceber, ó Deus. Roshai kamandaye manayoyoyoyoma. Quebra as fortalezas, Pai. Quebra as fortalezas emocionais. Quebra as fortalezas espirituais, Pai, que travam, Senhor, o nosso andar, Senhor. Quebra as algemas dos nossos pés, Senhor, que nos impedem de avançar. Quebra, Senhor Deus, as mordaças dos nossos lábios, que nos fazem, Senhor, ficar calado, enquanto nós deveríamos estar clamando, enquanto nós deveríamos estar buscando a Tua face. Senhor, nós não queremos ser apenas aquele que absorve, Deus, uma mensagem que o Senhor está usando alguém, mas nós queremos ser aquele agenciador que o Senhor levanta neste tempo, para ser, ó Deus, pessoas que vejam o que o Senhor vai fazer nessa geração, na nossa casa, na nossa família. Visita nós, Senhor, visita nós nessa noite com a Tua vontade, com o Teu querer, em nome de Jesus, e muda o nosso quadro e a nossa história, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.